Alô, amigos, estamos começando mais um programa .net aqui no Box 21, Vida de Bar dos dois lados do balcão, o melhor happy hour da cidade, na Carlos Foncoseres, número 304. Hoje vamos conversar mais uma vez com a doutora Maria Isabel Pereira da Costa, que nós vamos falar sobre futebol. Especialista em futebol, nós dois colorados aqui, nos quatro costados, né, doutora? Somos colorados, mas para não deixar ninguém com ciúme, os comentaristas esportivos, feito o meu amigo gremista, ninguém é perfeito, né? Hugo Vinck, grande gremista, né? O dono da cervejaria que faz a Quidiaba, né? A Mazembier, olha, Quidiaba, vocês lembram quem é o Quidiaba, né? O Quidiaba, o algoz do Esporte Clube Internacional. Mazembier, em homenagem ao Mazembe. Parece que o Mazembe vem para inaugurar a arena, mas daí o pessoal achou melhor não trazer o Mazembe, que pode dar uma zebra, e eles ganham do Grêmio na inauguração da arena, então vai dar tem que ser feito um jogo assim meio que organizado para não dar um resultado ruim, não é, doutor? É preparado já para não ficar muito chato no final, né? Senão não tem festa. Eles têm que combinar, né? Tem que combinar, não é? Tem que combinar, né? Ainda mais na arena, Grêmio, aquela coisa toda. Mas brincadeiras à parte, doutora, a doutora é especialista, o escritório da doutora Maria Isabel e da doutora Luciana são especializados na área de direito trabalhista, principalmente o previdenciário e aposentadorias. Nós falamos tanto já com a Luciana e agora eu queria começar já de bate-pronto com a senhora. Diferenciais que existem na aposentadoria do homem e da mulher. No que eles não mexeram ainda, né? Porque já tiraram, o tempo era menor, era 25 anos, 30 anos para a mulher, 35 para o homem, já mudou, já não é bem assim. O que permanece ainda de diferenciais entre a aposentadoria homem e mulher, doutora? Boa noite, é um prazer estar aqui. E é melhor mesmo a gente falar, né, do previdenciário do que do futebol. Então vamos. Permanece ainda essa diferenciação de tempo de contribuição para ter direito à aposentadoria entre o homem e a mulher, que a diferença normalmente é de 5 anos. De contribuição, para a mulher 30 anos de contribuição, 35 para o homem. O fator previdenciário pega tanto o homem quanto a mulher. E o que está, essa nova fórmula que o senhor falou que está sendo pensada para ser feita, que é a fórmula dos 85, somar 85 e o homem somar 95, né? Essa soma seria do tempo de contribuição com a idade, teria que dar esse número, tanto para o homem como para a mulher, mas já vai permanecer igual essa diferença de tempo. Muitas pessoas ficam se questionando por que então a mulher paga menos. As justificativas são menos tempo, né? Não é que pague menos em termos de valor. Porque com 30 anos a mulher e o homem tem que ser 35. A justificativa é uma delas, são várias, né? Mas uma delas é a dupla jornada de trabalho, que a mulher normalmente trabalha fora, mas não deixou os compromissos de trabalhar em casa, então normalmente ela chega em casa, e nós não estamos falando, não são todas, mas a grande maioria das mulheres, elas saem do trabalho e chegam em casa e tem que providenciar alimentação. Janta para o marido, para os filhos? Marido, né? Normalmente o hábito maior é que o marido senta mais na frente da televisão, vai ver um jornal enquanto ela vai preparando e limpa a casa e faz isso. Enfim, seria essa dupla jornada de trabalho. Mas tem uma outra coisa que é mais importante do que isto, que é o fato da mulher ter dificuldade para manter a regularidade nos empregos em função da gravidez. Porque as empresas não dizem, mas em igualdade de condição entre um homem e uma mulher, de fato, a mulher, ela, estando em idade de ficar grávida, já dificulta um pouco para ela entrar, né, na empresa, porque a empresa sabe que vai ter um período que ela vai ficar fora, cuidando da gestação, da amamentação do filho. Então, isso dificulta bastante e quebra a regularidade de assinaturas de contratos de emprego, que vai, no final, fazer essa diferença. Ninguém diz, né, doutora, mas era comum, e ainda é comum, empresas que só contratam mulheres depois dos 35 anos. Né? Exato, e muitas vezes pediam, e depois de tanto entrarem com a ação de dano moral,
pedir um atestado de se estava ou não estava grávida, né? Agora não pedem tão ostensivamente, a maioria, algumas ainda pedem, mas também já evitam de contratar. Já na hora fazem a seleção, não dizem porquê, mas não selecionam aquelas que estão em idade de gravidez por conta dessa. Porque por mais que a empresa, a Previdência pague o auxílio maternidade, por mais que procura diminuir os custos da empresa, o que a empresa vê mesmo é o trabalho que vai ser interrompido e ela tem que colocar outra pessoa, treinar outra pessoa para ficar aquele período ali. Então, esse é o motivo da empresa fazer essa discriminação. E isso no final de uma vida, no povo brasileiro, que a gente sabe que dificilmente mantém uma regularidade. São poucas as profissões que tu começa, assina uma carteira e vai até o tempo de aposentadoria. Sempre tem muita desemprego e entra aqui, sai ali, enfim, e falta de preparação mesmo, como é que a gente vai dizer assim, especialização, né? As pessoas não têm assim um preparo técnico para determinadas profissões, então ficam mais no serviço geral, onde dá para pegar, não são profissionais especializados, e aí dificulta muito, então, essa regularidade de contrato. E no caso da mulher, soma-se isso ao fato de ter que cuidar dos filhos. E fora o período de gravidez, a mulher que tem os filhos pequenos, as empresas sempre veem, se precisa ir no médico, uma coisa de cultura até, né? Se precisa levar um filho no médico, agora com esse clima que nós estamos aqui, é dor de ouvido, é dor de garganta, é isso, até os 5 anos a gente sabe que é assim. Se está o pai e a mãe empregados, quem vai faltar o emprego, com certeza, para ele levar o filho no médico é a mulher. E isso vai gerando a insatisfação do empregador e vai dificultando, então. Então, para ela, somar esses 30 anos é muito difícil. Então, essa é uma das justificativas das diferenças, então, de idade. Fora isso, não temos, assim, grandes diferenças. Claro que daí isso se reflete em todas as profissões. O professor e a professora, por exemplo. O professor, 30 anos, a professora, 25, né, que é a aposentadoria especial. Então, sempre guardando essa certa diferença aí de idade entre homem e mulher. Fora isso aí, nós não temos, assim, nada mais significativo e relevante. O que as pessoas ficam, muitas vezes, querendo fazer aquele tratamento igualitário, dizendo por que daqui para frente vamos fazer ficar igual homem e mulher, porque as mulheres querem os mesmos direitos, mas não querem os mesmos deveres. Mas a gente tem que ver essas circunstâncias, que não dá para dizer que as mulheres não têm esses percalços por causa dos filhos, da gravidez e dos filhos de levar no médico. Nossa cultura ainda dá esses percalços para ela não conseguir seguir uma profissão com a mesma dedicação que o homem segue. Então, nós, para resolvermos essa igualdade, teríamos que mudar de cultura, no mínimo no que for possível, né? Por exemplo, ser distribuída essa tarefa de levar para o médico, de levar para a escola, de buscar na escola, de levar para o cursinho disso, o cursinho daquilo, sempre é uma tarefa que fica mais afeita à mãe, é uma questão cultural isso aí que é relevante. Então, como já na justiça a gente costuma falar, o que é mesmo tratamento igualitário, o que são direitos iguais? É muito difícil, porque depende do ponto de partida de cada situação. Então, nós buscamos lá na filosofia o sentido, o que significa o princípio da igualdade com Aristóteles. O que ele diz? Que a igualdade é tratar igual aos iguais, desigual aos desiguais, na proporção da igualdade e na proporção da desigualdade. Eu vejo que não é uma coisa tão simples tratar igual, não é passar uma régua e não se importar com as diferenças do ponto de partida de cada um. Quando eu estava ainda na ativa como juíza de direito, chegava o pai, às vezes, para pagar a pensão alimentícia, achava difícil e tal, e não queria pagar e questionava, enfim, era difícil o pai ou a mãe, mas normalmente mais é o pai, porque a cultura é da mãe ficar com a guarda do filho. Então, para fazer ele entender, eu explicava para ele. Imagina eu marcar uma corrida, o senhor com 30 anos, em plena saúde, e o seu filho com 4 anos. E os dois saem, marcam uma corrida, vamos ver quem é que ganha. E vocês saem sem nenhuma diferença. O seu filho de 4 anos, o mesmo ponto de partida que o senhor, quem será que vai chegar lá na frente?
né? Para ele entender o que era a desigualdade do filho dele. Por isso que o filho precisava do apoio. Então, se eu vou fazer uma corrida com um homem de 30 e um menino de 4 anos, no mínimo eu tenho que diminuir a distância para o menino deixar bem pertinho do ponto de chegada, para poder fazer essa proporcionalidade que a gente está falando. Então, tu tem que alcançar para aquele que está na desigualdade de condição, melhorar a condição dele até que ele fique em condição de igualdade. Então, por isso que a gente não pode passar uma régua para tratar todo mundo igual, no sentido assim de 2 mais 2 tem que ser 4 para todos. Nem sempre. Tem que ver o ponto de partida. Doutora, eu gostaria de falar com a senhora depois do comercial. Vamos elaborando isso aí. Existe uma série de proposições de mudança da lei. A senhora falou dos 85, 95, que é a soma da idade mais o tempo de contribuição. Para a mulher, 85, olha, uma diferença de 10 já aí. Para o homem, 95, tá? E outras situações que já existem, até podemos começar com isso aí. Existem situações, a senhora falou do professor que é 30 e 25, 30 para o homem, 25 para a mulher, mas existem outras situações insalubres, situações de risco de vida, né, de periculosidade, que se chama. Tem o pessoal que trabalha numa refinaria de petróleo, por exemplo, ou numa indústria química, onde tem produtos explosivos, etc. Existem diferenças. Então, eu gostaria de falar disso e voltar a explicar que os 30 ou 35 anos para a mulher não são 30 ou 35 corridos, são 30 ou 35 de efetiva contribuição. Então, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé à parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos. Venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Koseritz, 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21. Ficamos no final do bloco para explicar direitinho o que mudou, a diferença entre tempo de serviço e tempo de contribuição. Muita gente diz, mas eu estou trabalhando há 35 anos, mas existe o tempo de contribuição de 35 anos? Exatamente. Muitas vezes, né, toda pessoa que trabalha, o fato de trabalhar faz com que ela tenha, seja afiliado à Previdência. É automático, trabalhou, está afiliado. Agora, uma coisa é ser filiado à Previdência, outra coisa é ter a contribuição e a chamada carência para receber os benefícios, que varia, cada tipo de benefício varia. E no caso, 30 anos para aposentadoria é uma carência, então, de 30 anos de contribuição. Já para um auxílio-doença, por exemplo, a carência é de 12 meses de contribuição. Mas eu posso estar trabalhando e não ter contribuído. Então, daí, o que eu vou apresentar na hora de pedir um benefício se eu não contribuir? Em algumas situações, até judicialmente se consegue que, estando com a carteira assinada, não tendo havido a contribuição, que o juiz diga, bom, não era da responsabilidade da pessoa recolher, o empregador assinou a carteira e não recolheu, mas tinha obrigação de ter recolhido. Aí ele, às vezes, conforme o entendimento, permite, então, que receba o benefício, a aposentadoria, e depois o INSS, a autarquia previdenciária, pode se voltar contra quem não fez o recolhimento. Mas é preciso que tenha o recolhimento para que se possa, né? E principalmente uma carteira assinada. Quando é o caso, por exemplo, do contribuinte individual, que recolhe com o seu carnezinho e tudo mais, ele tem que contribuir e guardar o comprovante da contribuição. A pessoa tem que guardar sua carteira de trabalho para mostrar que ela tem aquele vínculo reconhecido, para que o próprio INSS saiba quem é o seu empregador para ir atrás para poder fazer o recolhimento. Então, contribuição é
um recolhimento mensal, o primeiro o recolhimento mensal que começa a contar qualquer tempo de carência para um benefício, tem que ser recolhido em dia, não pode ser com atraso. É considerado em dia, quando é contribuinte individual, por exemplo, até o dia 15 de cada mês, ele tem que recolher o mês anterior. Né? Se ele recolher com um dia de atraso, aquele mês já não conta. Então, é importante que faça o recolhimento em dia e que guarde os comprovantes. O que a gente mais observa em relação a essa prova do tempo de contribuição? Muitas pessoas não veem a importância que tem os seus carnês, as suas guias de recolhimento, essa carteira de trabalho, para depois poder fazer essa soma da contribuição, deixam ser rasgado, riscado, vem a enchente e leva embora aquele documento, enfim, né? Não, tem que ser guardado, assim como uma joia. Quando a gente tem uma joia em casa, a gente guarda bem. Pois olha, eu vou dizer que os comprovantes de contribuição para a Previdência Social, eu considero mais valiosos que qualquer joia. Porque a pessoa depois vai receber o seu benefício baseado na prova da sua contribuição. Então, uma coisa é trabalhar, ser segurado, e outra coisa é trabalhar, ser segurado e ter sua contribuição comprovada. É muito importante. E para contar essa nova fórmula, que vem até agora também, esse tempo de contribuição, é preciso que tenha esses documentos, tenha esse cuidado. E que peça, quando se trabalha em um vínculo de emprego, que se exija do patrão que registre esse vínculo de emprego na sua carteira. E quando não tem um vínculo de emprego, que trabalha, então, individual, a própria pessoa tem a responsabilidade de fazer a sua inscrição no INSS e um carnezinho fazer o recolhimento para poder provar a sua contribuição. Doutora, num primeiro momento o pessoal pode achar injusta essa forma, até eu acho que é injusta para quem entrou no sistema como eu antes, e a regra foi mudando com o passar do tempo. Mas vamos analisar só a questão da longevidade. Quando nós éramos jovens, tá, eu tinha lá meus 15 anos, uma pessoa de 50 anos era um velhinho gagá. Tá? E se morresse com 52 anos, pô, já foi velhinho, né? Não era isso? Era isso, exatamente. Agora nem se pensa em morrer com 50 anos, né? Não, 50 anos, uma pessoa com 80 anos é jovem. É jovem. Eu, por exemplo, tenho a sorte de ter minha mãe que vai fazer agora em novembro 92 e está super bem, super inteira, né? Isso que ela não é dessa geração de agora, né? Que a tendência, a gente está vendo, está aumentando a longevidade. Então, é importante que haja efetiva mesmo a contribuição para ter essa contrapartida, senão vai falir o nosso sistema. E essas fórmulas nesse sentido, na verdade, essa fórmula 85-95 é uma tentativa de afastar o fator previdenciário. O fator previdenciário é um cálculo que se faz para diminuir quando a pessoa não tem idade ainda suficiente, que é considerado, então, para aposentadoria 60 para a mulher, 65 para o homem. Quando ainda não tem essa idade, já tem tempo de contribuição, então incide o fator previdenciário para diminuir o valor. Ela não vai receber o total que receberia se ela já tivesse a idade. É uma tentativa, o fator previdenciário, de fazer com que a pessoa demore um pouquinho mais para se aposentar, para não diminuir seu benefício. Então, essa nova fórmula está sendo pensada no sentido de afastar o fator previdenciário, mas também não deixar com que o sistema previdenciário fique sem contribuição para manter o fundo de pagamento, né? Então, o que se costuma dizer? Que os que estão na ativa agora a contribuição deles serve para aqueles que estão já aposentados. Até certo ponto é isso mesmo, porque aquele dinheiro vai sendo aplicado, enfim, consumido, mas uma coisa que é importante que a gente não deixe de lembrar, que não é nenhum favor a aposentadoria. A aposentadoria é uma contraprestação, não uma prestação que o sujeito fez. Por isso que é exigido a contribuição. Uma coisa é assistência social. Existe muitas pessoas do povo, às vezes confunde um benefício assistencial, que eles chamam de aposentadoria. Normalmente a gente
pelo nome da lei, a gente abrevia chamar de LOAS, que é para aqueles que nunca tiveram contribuição e vão receber igual, ou tendo idade superior a 65 anos, ou doente, não podendo trabalhar, vão receber, por assistência social, um salário mínimo mensal. E é a autarquia previdenciária que paga. Só que isso aí não depende de contribuição, mas não é previdência, isso aí é do dever de assistência social do Estado, democrático e de direito. Previdência exige contraprestação de contribuição, porque tem que gerar um fundo, de algum lugar tem que sair o dinheiro para pagar. Então, por isso, esse cuidado com o sistema, para que não vá quebrar no futuro, né? A longevidade é uma preocupação muito grande, e é uma preocupação boa, né? Graças a Deus a gente está vivendo mais, mas temos que realmente pensar formas de poder continuar pagando. E uma delas é essa contribuição que nós temos que ter consciência de que temos que ter e temos que pagar. Muitas vezes até acontece de pessoas procurarem fraudar, inventar daqui, fraudar documentos, e esses aí estão literalmente tirando de quem pagou, de quem trabalhou, e isso é uma coisa muito errada. Então, cuidar dos documentos, exigir do seu patrão que assine sua carteira, mas fraude é um crime inaceitável para o sistema previdenciário e inaceitável para as pessoas que honestamente contribuíram anos e anos da sua vida e depois se veem numa situação de não poder receber por conta de má gestão dos recursos da Previdência. E essa má gestão inclui não só a aplicação errada, sem segurança no retorno, como também a não fiscalização nas fraudes, né? Que não pode deixar de fiscalizar para evitar as fraudes. Doutora, nesse cálculo que existe hoje, essa maneira que é feito o cálculo da aposentadoria, alguém consegue se aposentar com o topo, com o máximo? Não consegue. Embora nós temos o teto lá, que é 3.900 e uns quebrados, ninguém consegue se aposentar com o máximo. Sempre fica ali por volta dos 98%, e depois, quando chega lá na aposentadoria, no recebimento, depois do primeiro pagamento, não é mais feita a correção. Assim, não é assim, por exemplo, se o teto era 2.800 quando a pessoa se aposentou, depois ele muda para 3.900, não vai automaticamente mudar para 3.900. Vai ser aplicado um índice de correção naqueles 2.800, então vai estar sempre correndo um pouco atrás do teto, e com o tempo vai ficando defasado o benefício da pessoa. No passado, tem muita gente que contribuía sobre 20 salários, né? Era comum. Como é que ficou para essa gente que contribuía sobre o teto superior ao que é hoje? Porque o teto hoje não é 10 salários, é menos do que 10 salários mínimos. E teve gente que, num passado recente, contribuía até 20 salários mínimos. Como é que é feito agora o cálculo atualmente? Quando a pessoa pede aposentadoria, se pega do ano de 1994 até o dia que pediu a aposentadoria e faz uma média, agora é por médias, não pelo que contribui. Então faz uma média pegando as 80 maiores contribuições e abandonando as 80% das maiores e abandonando 20% das menores. Aí se faz uma média. Então, por isso que nunca vai ser esse teto, porque se faz essa média, essa é a fórmula de calcular. E quem pagou antes de 94, esses 20 salários mínimos, está perdido. Não tem, morreu. O cálculo é feito para todos, de 94 para cá, pelas médias. E a única melhorazinha que tem nessa média é que abandona os 20% mais, 20% das contribuições mais baixas são abandonadas e pega a média, então faz uma média entre as 80% mais altas. Mas de 94 até o dia do pedido, que eles chamam de entrada do requerimento, a DERNA, a data da entrada do requerimento. Doutora, então a última pergunta que eu vou fazer. Pessoas que já estejam aposentadas ou viúvas e viúvos que recebem pensão. E o seu marido ou a sua esposa recolhia lá no passado sobre 20 salários mínimos, que era o topo. Eles podem pedir, se não pediram ainda, pode pedir uma revisional para ver isso aí, porque isso foi perdendo lá, ele recebia lá, quando se aposentava, recebia lá, não sei, 15 salários, foi caindo, e hoje tem gente recebendo 1,5 salário, 2 salários. Pode pedir a revisional, mas a revisional da pensão, como da aposentadoria, vai ser o mesmo cálculo. Os 80% dos salários mais altos,
80% das contribuições mais altas, e naquela época, mas isso será corrigido? Corrigido com os índices, né, Quer dizer, pode dar um impacto de melhorar um pouco. Muitas vezes, e outras vezes não é só essa correção, assim, na próprio momento da concessão, às vezes, por exemplo, um erro que dá bastante correção, né? A pessoa está em auxílio-doença e depois muda então para uma aposentadoria por invalidez. Aí o INSS às vezes faz o cálculo de uma forma que naquele período que estava em auxílio-doença, em vez de ele fazer esse cálculo das médias de 94 da contribuição até a DER, ele pega o benefício do auxílio-doença, entra no cálculo, só que o auxílio-doença não é 100%, da média não é 100%, é 91%. Então, só ali já dá uma diferença de 9% a menos. E aí isso vai ficando na renda mensal inicial da aposentadoria, já começa mais baixa, né? Outras vezes deixa de fazer uma conversão, um reajuste que é determinado na mudança na hora que muda uma correção, faz um índice inferior, tem muita situação de revisão de benefício, quase sempre tem alguma coisa para revisar, né? Mas não é assim aquela revisão, eu estou ganhando 600, 700, eu vou passar para 20 salários mínimos. Isso nunca, isso não é possível, não vai ser. Até porque tem um limitador. Até porque e todo esse reajuste que é feito não pode passar do teto, né? Então, tá. Doutora, contato da Auxílio Prev, telefone, site na internet. 3217-7547, www.auxilioprev.com.br. Então tá, e o Roberto Aguiar botou tudo aí, né? Roberto Aguiar, o nosso, ele vai me botar nos seus trabalhos, será que eu chamo ele de motora também? Designator Driver? Não? Pois é, eu não sei, daí nós vamos ter que conversar para ver como é que é essa acumulação de profissão aí, não? Isso aí. Doutora Maria Isabel, um grande abraço, muito obrigado. Sempre úteis e muito importantes as suas informações para quem nos assiste aqui no programa .net. Esse é o ponto.net.